Olá, gente. Boa tarde. Com muita alegria que nós reunimos aqui o pessoal da equipe de serviço em Cristo, uma parte dela, pelo menos, e com a comunidade Manaim. Nós já temos caminhado assim há algum tempo, vendo um ao outro, mas hoje estamos aqui especialmente com a comunidade e aberto para quem mais quiser nos acompanhar, né? Esperamos que seja uma tarde muito abençoada. A gente vai gastar agora esse momento a partir das 14 horas até as 15h10. Depois temos o segundo momento às 17 horas. E amanhã retornamos novamente às 10 horas. Para o desenvolvimento do Cristo, né? E a Iete e o Jamê que vão falar sobre isso. Vamos estar abordando, eles são presentes no Cristo desde o primeiro dia, né? Então, ninguém mais do que eles para poder abordar esse assunto da nossa história aqui. É muito bom ter vocês aqui, o Ronildo, o pessoal todo, né? Eu acho que eu não vou apresentar todo mundo, porque estão com suas identificações na tela aí, tá? E ao final desses 20 minutos, 30 minutos de apresentação aqui, do Jamê e da Iete, a gente vai poder ter algumas perguntas também, tá? Então, o pessoal que está aqui participando da videoconferência, tiver alguma coisa a colocar, fique à vontade. Que Deus nos abençoe. Depois da nossa oração aqui, eu vou deixar os dois à vontade, né? Para conduzir da melhor maneira esse momento. Então, antes de passar para eles, aproveitando que todo mundo está presente aqui, vamos fazer uma oração, então. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelas maravilhas, Senhor, que a ciência, o desenvolvimento, a tecnologia têm proporcionado, Senhor. E nós te bendizemos que isso seja usado para a Tua glória, Senhor. Queremos aproveitar isso como uma oportunidade Tua. E abençoa, Senhor, cada um a quem chegar nesse momento ou posteriormente aquilo que vamos tratar aqui. Que seja algo que vem do Teu Espírito Santo. Assim, abençoa a nossa irmã Iete, Senhor. Abençoa o pastor Jamê. Que nós possamos colher de Ti, Senhor, o fruto dos lábios dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os dois fiquem à vontade aí. Muito bem. Iete, por favor. Uma alegria estar aqui com vocês, receber esse convite. E foi nos dado... Bom, eu sou Iete, né? Sou da comunidade Bom Pastor, aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade católica, que tem esse chamado pela unidade. Desde o início da comunidade, nós tivemos irmãos evangélicos conosco, sempre, sempre, sempre. Inclusive, no início, a comunidade era na casa da fundadora, dos fundadores, e lá iam pastores, iam músicos evangélicos. Então, esse chamado é um chamado que, desde sempre, creio eu que desde sempre. Eu tenho 3 filhos, um neto lindo, maravilhoso, e, aliás, um neto não, 2, porque um é um cachorro, né? Um cachorro. E assim, uma alegria e ao mesmo tempo sinto assim, uma responsabilidade nesse novo formato que o Senhor tem nos chamado a proclamar a palavra, a proclamar que Ele é Jesus, que Ele vive, que está entre nós, e que o sonho dele, por causa do sim de algumas pessoas dele, pode ser realizado no meio de nós. Jamê? Bem, meu nome é Jamê Nobre, eu moro em Jundiaí, faço parte da igreja aqui da cidade, numa comunidade que ela é fruto da união de 4 comunidades que nos tornamos uma. E a minha história também, Iete, ela é
marcada por isso, né? Marcada pela uma vida sem paredes, né? Desde a minha conversão, há 51 anos atrás, quando eu me converti ao Senhor. E a congregação que eu participava em Belo Horizonte também era muito aberta, né? Saí de Belo Horizonte, fui trabalhar como missionário no Amazonas e também dentro dessa vida sem limites denominacionais, né? Inclusive, eu fui ordenado por pastores de várias denominações. Puseram a mão na minha cabeça. E em Jundiaí, tive uma experiência muito boa com um sacerdote católico, com quem tive uma amizade muito boa. E muitas vezes nós saíamos para trabalhar juntos, para abençoar juntos, né? Eu louvo a Deus. Eu sou casado com Dona Irani. Eu tenho 4 filhos, temos 7 netos. E assim, não tem nenhum cachorro no meio, é tudo... E 7 netos maravilhosos, né? Graças a Deus. E nós queríamos comentar hoje um pouco, né, da nossa história, como tudo isso surgiu. E eu queria lhe perguntar, Ed, como é que essa coisa desse encontro, desse em Cristo, né, chegou para você? Como é que você entrou nesse negócio aí? Pois é, Jamir. Aí a gente tem que se reportar a algumas histórias, né? A minha história pessoal, como também a história daqueles que nos antecedem nesse caminhar, né? Católica, eu lembro que na noite de 31, 1º de janeiro de 1900, o Papa Leão XIII consagrou ao Espírito Santo. Eu estava lembrando disso, sabe, Jamil? E aí me lembrei também que a primeira manifestação de forma pentecostal, né, foi em Azusa, né, na rua Azusa, lá em 1900, entre os irmãos evangélicos. Uhum. Isso depois veio caminhando. Em 1967, então, a Renovação Carismática Católica, né, recebeu pela primeira vez, pelo menos é a notícia que nós temos, batismo no Espírito Santo, nos Estados Unidos também. Eu lembro que a Márcia, a esposa do Marion, uma vez virou para mim e falou assim: Iete, você sabe por que primeiro essa manifestação feita na igreja evangélica, o dom de línguas, o dom de cura? E eu fiquei olhando para ela, dizendo, não, por quê? Porque nós evangélicos, com certeza, se tivesse sido na Igreja Católica, acreditaríamos nisso. Porque ela achava que nós éramos mais abertos assim, à questão da unidade dos cristãos do que os evangélicos. E agora, com Em Cristo, a gente vê que as dificuldades que nós temos são exatamente as mesmas. Né? O fechamento é o mesmo, a leitura é a mesma, mas a gente sabe que a que nos move é o Espírito Santo, de fato. Uhum. Mas a minha história pessoal, ela era assim. Eu era casada, já tinha 2 filhos, e um belo dia eu acordei desejando saber quem era Deus. Quem era Deus? Eu não sei qual foi o sonho que eu tive, eu não me lembro, né? Mas eu desejei desesperadamente conhecer a Deus. Eu era católica agora, mas eu me afastei da igreja, né? Na adolescência, como muitos, né? E aí eu nessa ansiedade, nesse desejo, né, encontrei com uma amiga e perguntei a ela: você conhece Deus? Aí ela disse: sim, conheço, eu vou te apresentar. Domingo, 7 horas da noite, Igreja Presbiteriana de Copacabana. Você vai? Eu falei: vou. Fui. E conheci um Jesus vivo, real, na igreja evangélica, na Igreja Presbiteriana. Lá eles oraram em línguas, lá eles tiveram... E eu fiquei assim... tão impactada. Eu lembro que eu chorava o tempo inteiro, era a ação do Espírito Santo no meu coração,
mas ao mesmo tempo eu sabia que ali não era o meu lugar. Interessante isso, né? Eu senti que Deus tinha um propósito diferente para a minha vida. Passei 3 anos, né, na igreja evangélica, e um dia me chamaram para vir aqui em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, que tinha um grupo da Renovação Carismática. E quando eu entrei, eu botei o pé e eu vi que o que acontecia naquele grupo de oração era exatamente aquilo que acontecia na igreja presbiteriana. Eu falei, aqui é o meu lugar. Eu, de alguma forma, hoje, olhando para trás, eu percebo que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, porque a partir de então, ninguém pode dizer para mim que Jesus não está no meio dos evangélicos, porque eu encontrei o Senhor da minha vida, aquele que é Salvador da igreja evangélica, e eu sei que ele completou bastante dessa obra na comunidade Bom Pastor. Por quê? Porque eu não sabia, quando eu pisei e tive essa experiência, né, que aqui é o meu lugar, eu não sabia que ali tinham evangélicos, eu não sabia que a comunidade tinha esse ministério, não tinha a menor ideia. E aos poucos eu fui sabendo, eu fui descobrindo que a fundadora foi procurar Jesus dessa forma, porque ela desejava, ela queria amar Jesus como Maria Jesus, ela queria estar com Jesus, ela era uma católica bem, vamos chamar assim, tradicional, né? E um dia caiu um livro na mão dela, de uma irmã batista, e quando ela leu o livro, ela percebeu que Deus também falava com ela. E a partir daí, a partir deste livro, então, as coisas foram se abrindo e ela com a comunidade Bom Pastor e sempre, sempre, sempre com os irmãos evangélicos. Mas eu não sabia disso. Cheguei aqui, eu não sabia disso. Eu tinha tido uma experiência forte do amor de Deus com os evangélicos. E quando eu cheguei aqui, eu vi que era a mesma experiência. Então, a partir dali, eu não sei nem explicar, né, Jamil? Assim, certas coisas que a gente não explica, porque é a loucura de Deus. Você não entende. Essa foi a minha história particular. Agora, eu queria ouvir a sua. Depois a gente entra na história do Em Cristo propriamente dita. Bom, eu participava com meus pais de sessões espíritas, estava nesse lugar, completamente insatisfeito, porque tinha essa busca de Deus muito forte, achava que ia encontrar Deus nos livros, passava horas e horas e horas em bibliotecas, a ponto das bibliotecárias pedir para eu sair porque ia fechar. E teve um dia, exatamente dia 4 de abril de 1969, quando eu voltando para casa, eu escutei Deus falar comigo que aquele dia seria a minha última oportunidade. Se qualquer pessoa me perguntar como é que eu sabia que era Deus, eu não sei explicar. Mas eu sabia que era Deus. Fiquei muito ansioso. Minha mãe frequentava uma igreja evangélica em Belo Horizonte. Fui para a reunião. E o meu intuito naquela reunião era me levantar na hora que o pastor fizesse o apelo. E não iria levantar a mão. A minha ideia era correr lá na frente e me entregar a Jesus Cristo. Mas quando o pastor fez o apelo, eu não consegui me levantar, não consegui levantar a mão. Aí eu percebi como eu estava preso pelo inimigo. Terminou a reunião, eu estava devastado. Porque eu pensei, né, Deus me falou que era a última oportunidade e acabou. Terminou a reunião, saímos lá fora. Um rapaz daquela congregação falou: Jamil, nós vamos ter uma oração no monte. Tinha um grupo que orava no monte lá em Belo Horizonte, onde hoje é o Shopping Del Rey. Não tem mais nada lá, é só um shopping agora, né? E eu fui. E eu só me lembro de orar, dizendo: Deus, tem misericórdia que eu não aguento mais. Nisso, o Senhor veio sobre mim, Ed, me encheu com o Espírito Santo e minha vida mudou radicalmente. Foi assim que eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo.
Foi dessa Amém. forma, mudou totalmente. Amém. Eu estava preparando para cá, né? Eu me lembrei também nós estávamos todos juntos no Cristo lá no comecinho, e que o Senhor falou conosco através de 2 Cruz. Acho que depois eu localizo o versículo, mas ele dizia assim: rogo, exorto-vos, suplico-vos. Quando ele fala de ministros, embaixadores da união, né, da reconciliação. E eu estava lembrando, na verdade, o Senhor coloca isso no nosso coração desde toda a eternidade. É um chamado que Ele coloca no coração. Chamado para a unidade, a gente vai entender depois, né? Eu creio que a gente vai, como tecendo uma coxa de retalhos, né? Vai juntando, e assim Ele fez conosco no Em Cristo, né? Mateus, um irmão nosso que tem esse chamado, que a comunidade de Jesus, que ele é fundador, faz esse trabalho de unidade na Europa, realmente no mundo inteiro, e ele veio para a Argentina, a comunidade dele, veio para o Brasil. Aqui no Brasil, nós os acolhemos, a comunidade Bom Pastor o acolheu, e logo nós conhecendo algumas pessoas que tínhamos referência, né? Padre Marcial, ele, Mateu, muito amigo do pastor Jorge Mitian, depois você pode falar dele. E aí nós marcamos uma reunião, lembra, Jamir? Marcamos uma reunião na Canção Nova. Éramos para ser 9 pessoas, e ali tínhamos 30. Comunidade Bom Pastor, Comunidade Canção, Comunidade Jesus, Canção Nova, mais algumas pessoas responsáveis, né, pelo ecumenismo aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Aí conta um pouquinho agora você, Jamir, senão eu fico falando muito. Bom, o Matteo Calise, eu encontrei com ele em Nápoles. Eu estava lá numa reunião de pastores, com o Jorge Mitian, com o Christian Romo, com o Traitino, Brecher. A gente estava numa reunião e o Matteo tinha vindo na Argentina, nesse encontro que você falou. Aí ele foi nos visitar. E aí o Mitian, que é uma pessoa com quem eu ando já faz 40 e poucos anos, ele virou para mim e falou: Jamir, o que você ia fazer em tal data de novembro? Se não me engano foi 15 de novembro, né? Sim. De 2007, me parece. E eu falei, bom, eu ia para Belo Horizonte, eu ia visitar uma igreja. Ele falou assim: já não vai mais, você vai estar com a gente lá na Canção Nova. Eu falei, tá bom. Eu aprendi, né, que quem pode manda, quem não pode obedece, foi o meu caso, né? Aí eu fui lá para essa reunião. E aí nós nos encontramos, e foi uma reunião para mim muito impactante. Cada um ali começou a contar a sua experiência com Deus, seu chamado. E você se lembra, Iete, que foi uma reunião fantástica. Deus se revelou ali. Deus nos pôs no chão, nós ficamos um tempão, quase 2 horas, ali adorando mais de 2 horas. Uma presença de Deus fantástica, né? E uma coisa que também me marcou foi um tempo que eu tive com Isaías, né? Quando a gente saiu para almoçar, eu e Isaías, nós dois conversando, e ele começou a falar sobre a volta de Cristo. Eu falei, tem alguma coisa errada, porque eu nunca tinha ouvido católico falar sobre a volta de Cristo, nunca tinha ouvido. E assim, eu andei bastante com católico, nunca tinha ouvido. Falei, esse cara é diferente. Esse cara é diferente, né? E fomos conversando, voltando. E quando eu voltei para casa, eu voltei assim, você já me ouviu contar essa história, mas só contando para os irmãos, eu voltei com muita confusão, porque o ambiente não era um ambiente católico, o ambiente não era um ambiente evangélico, era um ambiente assim da presença de Deus.
E eu estava cheio de perguntas. E naquela noite eu tive um sonho. E eu estava no lugar onde estava uma multidão caminhando. Eu entrava e saía. Entrava, tinha medo, saía. Entrava de novo, tinha medo, saía. Aí no sonho eu escutei a voz de Deus falar para mim: não saia, isso é coisa minha. Então foi assim que eu entrei no Em Cristo, que naquela época não tinha nome, né? Não era Em Cristo, né? Não tinha esse nome, né? Ai. Aí depois chegamos em Campos de Jordão. Foi ali que começou realmente esse movimento com esse nome, não é isso? Você O se Em lembra? Cristo, né, Jamir? Uhum. Falhando um pouco para mim. Você está me ouvindo bem? Não sei se é a minha conexão, realmente não sei. Uhum. Mas deixa eu ir adiantando Vai. então. Vai. Você se lembra que nós chegamos naquele lugar, estávamos conversando e estávamos procurando discernir o que a gente era. Lembra disso, né? Muito. Que éramos nós, né? Que era aquilo ali? E o Reinaldo, o amado Reinaldo, ele falou: a gente é um encontro. É um encontro, não é nada mais do que isso. A gente se encontrou. Não é um movimento dirigido por ninguém, é um encontro de cristãos, né? Um encontro de cristãos em busca de unidade e santidade. E aí, abreviamos, deu Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Então, o nome Em Cristo, ele na realidade não é um nome, é uma descrição. Não é isso? É isso. E naquele mesmo momento, a gente, eu lembro que o Sérgio Franco, o pastor Sérgio Franco, Sim. nos mostrou uma marca, a logomarca que a gente usa, né, até hoje. Uhum. E ele ficou muito impactado com aquela logomarca, porque são 4 peixinhos, eu não sei se está a logomarca na tela, mas são 4 peixinhos, cada um de uma cor, cada um de um formato, eles têm pequenas diferenças, todos eles olhando para o centro, formando a cruz. E nós percebemos que era isso que nós estávamos buscando. Pessoas, mas todas elas que buscavam a mesma coisa. O quê? Atender aquele grande apelo do Senhor, da unidade dos cristãos, e que Jesus fosse o centro. E a cruz marcando, né, porque a nossa salvação ela está a partir da cruz. Ele ressuscitou porque morreu na cruz. Isso foi assim, a gente percebia, a gente via a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, o tempo inteiro nos conduzindo. Desse momento, apenas 6 pessoas, né, lá em Campos do Jordão. Então, fizemos uma reunião, um encontro maior em Lavrinhas. Não, primeiro nós fizemos Lavrinhas, Nova Lavrinhas, Campos de Jordão, e aí nós fizemos o primeiro Em Cristo em São Paulo, em Mariápolis, nos Focolares. Sim, esqueci, esqueci Grande. o nome dessa, Vargem Grande, em Vargem Grande. E ali eu acho que nós tivemos uma das maiores experiências que marcaram as vidas. Eu acho que o Em Cristo, ele, assim, de início, ele tem momentos muito fortes. Esse na Canção Nova, onde nós ficamos 2 horas orando, adorando, ao ponto que quando nós paramos de adorar, perdemos a noção do tempo, ninguém mais tinha dúvida daquilo ali, apesar da confusão que a gente sabia que algo extraordinário, que o Espírito Santo, de alguma forma, tinha realizado algo que nós não estávamos nem preparados para coisa nenhuma. Né? Nós fomos levados, nós fomos nos deixando levar. E lá em Mariápolis, que eu acho que foi o segundo momento extremamente forte, foi quando, no domingo de manhã, eram 2 dias de retiro, não me lembro quantas pessoas eram, uns 100, entre católicos e evangélicos. Quando
nós tivemos que nos separar por causa da mesa do Senhor. Os católicos se dirigiram para a missa e os evangélicos se dirigiram para o culto, para a mesa. Aquele momento para nós, para mim, foi uma celebração que nós choramos. Não houve homilia, não houve nada, porque a gente só chorava. Dom Biazinho estava ali, chorava. Nós chorávamos. E eu acho que caiu em nós uma consciência daquilo que mais Deus pediu que nós relembrássemos, aquilo que é sagrado. Nós não podíamos sentar. A partilha do pão, a mesa eucarística, nós não podíamos sentar juntos. E percebemos ali a dor de Jesus. Aquele dia aconteceu algo que hoje, até isso tem 12 anos, até hoje, toda missa, toda celebração eucarística que eu participo, eu daquele momento e me comovo, porque eu penso na dor de Jesus, na dor do Pai, em ver a nossa separação até hoje. Muita dor. E Ed, eu queria só comentar com esses irmãos que estão nos ouvindo e vendo, que o ele não é uma marca, ele é um encontro, ele não é um evento. Não é um evento, vai ter em Cristo hoje? Não, o em Cristo é um encontro. Nós nos encontramos. E, na realidade, tem os momentos do encontro. Mas o fato é que a gente se encontrou. A gente tem saudade um do outro. Muita. Esse é o encontro. O encontro ele é mais do que um encontro, um momento, né? Agora, claro, que a gente tem os momentos onde a gente se encontra, a gente reparte, a gente lê a escritura junto, a gente ora junto, a gente fala das dores que a gente tem. Eu penso que o em Cristo é um encontro de amigos. E a gente tem saudade. Parece que a gente se conhece há muitos anos. E, na realidade, a gente se conheceu na cruz. Porque foi lá na cruz que Deus nos uniu. Não foi em 2007. Foi na cruz. E sempre que a gente volta para a cruz, a gente se encontra de novo, um com o outro, né? Não, a gente não é uma marca aferidora de movimentos, né? A gente não tem domínio sobre nenhum movimento, graças a Deus. Graças a Deus. E uma coisa que é muito importante também, que a gente preza muito, é que o Em Cristo não é uma reunião de instituições. Não é? Aí está o nosso logo, né? São peixinhos verdes, né? Peixinhos vermelhos, laranja, azuis. E assim somos nós, não é? Estamos nesses peixinhos aí. Então a gente não é um feridor. O nosso objetivo é encontrar pessoas, não instituições. Eu não represento a igreja evangélica, Iete não representa a igreja católica. A gente mal representa a si mesmo, né, Iete? Mal. A gente se representa. Apesar de termos uma origem, sim, e vermos profundamente essa origem, né? Claro. E também a gente tem uma preocupação de não existe essa coisa de vem para a igreja católica ou não, vem para a igreja evangélica. Não, Deus foi nos mostrando e nos levando para situações que, por exemplo, quando também a Márcia, foi ela que expressou isso, mas isso já era uma coisa da igreja de vocês, dessas 4 igrejas que se uniram, né? Quando ela um dia virou e falou assim, nós não batizamos mais. Se nós somos filhos do mesmo Pai e que nos concede essa filiação, é o batismo, por que nós vamos batizar o irmão católico que chega? Não, você é católico, você foi batizado lá e por isso você é irmão, é meu irmão. É o mesmo batismo, não precisa ser batizado novamente.
vai para o lugar onde Deus te chamou e fica ali. Né? Exato. Jamê, a gente tem tanta, já passou bastante tempo, sabia? A gente... Tudo bem, eu acho que não podia abrir o microfone. Sim, se algum irmão quiser perguntar e falar, está aí aberto, está franca a oportunidade dos irmãos comentarem. A gente, nesse encontro, a gente sempre deixa espaço aberto para quem quiser entrar, porque não existe uma inscrição para entrar no Em Cristo. Não tem uma porta de entrada. A gente está, porque é uma ligação de coração. Não é isso? Sim. Eu me lembro de uma história, bem rapidinho vou contar. A gente estava em Assis, numa reunião parecida com essa, e eu estava com o Biazin, a gente estava lá na mesa de café, a gente conversando ali, repartindo. Eu gosto muito do Biazin. Biazin é uma pessoa muito especial para mim. Nisso, Biazin é bispo, só porque, de repente, nem todos sabem, né? Ele era o presidente da comissão para o ecumenismo da CNBB. Agora ele se aposentou. Mas vai lá. Isso. A gente estava sentado à mesa lá em Assis. Aí depois chegaram 2 seminaristas católicos. E eles sentaram ali, começaram a perguntar para o Biazin sobre o pastoreio, como que está de ovelhas. E o Biazin me perguntou: Jamê, o que é que você acha? Como é que você faz? E nós dois começamos a aconselhar os 2 meninos, desculpa chamar de menino, sobre o pastoreio. Depois que terminou, eu falei: meu Deus do céu, nós dois, né, um pastor e um bispo, aconselhando 2 seminaristas católicos. Eu não sei se até hoje eles sabem que eu era um pastor chamado evangélico, né? E também não fiz questão de dizer que era nem nada, né? Mas foram alguns momentos muito preciosos nessa nossa caminhada. Verdade. Pedro, você está conduzindo? O Gilson tem algumas perguntas aí. Eu acho que enquanto ele se prepara lá para organizar isso, eu queria só comentar dois incidentes positivos que aconteceram, né? Uma que é interessante é o seguinte: eu sou católico, mas quem me levou para o Cristo foi o pastor Jamê. Lógico, tem uma história grande atrás, né? Mas só uma curiosidade. E uma das coisas que nós vivemos também lá no seminário em Aparecida do Norte, nós íamos ter uma reunião lá, fomos um dia antes, e não sei se Jamê vai lembrar disso, fomos para o refeitório para fazer a janta e 2 rapazes muito educados, né, vieram sentar conosco, porque nós éramos estranhos ali. Vieram fazer sala com a gente, né? Um era um seminarista que estava terminando e o outro estava ingressando. E Jamê perguntou a eles o que eles pretendiam fazer e tal. E o mais velho disse que estava se preparando para fazer missões na África. E o Jamê tinha chegado aquela semana da África, né? E aí Jamê começou a conversar com eles e tal. Ele com aqueles 2 olhos assim, brilhando, ouvindo Jamê. Eu me afastei um pouco, falei: não, esse momento é do céu, né? Não vou nem falar nada, não vou interferir. E foi assim, algo que eu acho que o Jamê nem lembra disso, mas foi algo assim emocionante de ver quando nós estamos despidos desses muros, dessas vestes que a gente coloca ao longo da vida, né? Despido deles, como Deus opera, né? Amém, amém. Graças a Deus. Gilson? Eu acho que é comigo aqui. Ronildo, está com as perguntas. Tem uma pergunta aqui para o pastor Jamê. Como os outros irmãos da igreja, da sua comunidade, veem essa participação no Em Cristo? A reação é positiva, de outros pastores também. E eu aproveito e coloco para a Iete também, né? Essa pergunta. Iete, como
de uma comunidade católica, como é que os outros reagem, né? As pessoas também que sabem desse movimento do Em Cristo, como é que elas reagem diante de vocês dois, diante dessa participação de vocês? Bom, deixa eu, sendo mais velho, falar, não? Vanilda, eu creio que tem resistência dos dois lados. Eu diria que a maior parte me apoia e algumas vezes estão comigo, correto? Outros, porque me respeitam, olham para mim e não julgam nem condenam. Agora, tem um grupo pequeno que realmente me condena. Tem um grupo que se afastou de mim porque o meu trabalho é cuidar de pastores. Eu cuido de pastores ao redor desse Brasil aí. E alguns se afastaram, correto? E a gente tem que dar liberdade. Não pode prender ninguém, nem tentar explicar nada. Quanto mais a gente explica, pior fica. Ou a pessoa tem revelação disso, ou não tem. Correto? Já teve casos de pessoas falarem, inclusive na internet, que eu estava nisso porque eu recebia dinheiro do Vaticano. Né? Quando eu comentei com o Biazinho falou, então me conta como é que é para eu fazer, porque eu não recebo. Então, tem resistências, Manildo, tem resistências. Graças a Deus não é alguma coisa generalizada, não. Aqui na comunidade, né, Rio de Janeiro, na Arquidiocese, mesmo o DANI, por exemplo, que tem como lema a unidade, né, nós também enfrentamos algumas dificuldades, algumas rejeições de padres, de leigos. Nós fazemos aqui há mais de 40 anos um culto ecumênico que foi absorvido pela própria Arquidiocese, faz parte do calendário da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e volta e meia estão entrando os pastores e os irmãos, fica um grupinho distribuindo santinho mesmo, né? Falando de Nora. Eu sei que nós, como o Jamê falou, nós nos encontramos, né? E quando nós nos encontramos, nós respeitamos a fé de cada um. A gente não... E coisas que são diferentes, a gente não está ali para discutir isso, para amar a Deus, para adorar a Deus, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas a gente enfrenta. Eu também enfrento algumas, às vezes, olha, a gente tem que, mas o Senhor está à frente. Pedro, eu poderia contar um fato, um momento. Eu estava aqui em Jundiaí e o Maciel ligou para mim. Falou, Jamê, eu não posso ir para Jundiaí, vai haver aí um movimento ecumênico. Presbiteriana, metodista, várias igrejas evangélicas tradicionais, com a igreja católica. E ele falou, eu não posso ir, mas você pode ir aí, e o Isaías está indo. Aí o Isaías veio do Rio e fomos para lá. Aí eles deram a oportunidade para Isaías e eu darmos um testemunho. E aí eles ficaram sem saber como qualificar a gente, né, Isaías? Eles queriam saber o que o pessoal é. Aí discutiram lá, falaram, vocês são um ecumenismo espiritual. Tá bom, o nome que der para a gente, não tem problema não. Não foi, Isaías? Foi assim. Verdade. A gente, ali em Jundiaí estava acontecendo, se eu não me engano, era no Colégio São Carlos, estava acontecendo o simpósio, que acontece todo ano, que a CNBB promove todo ano junto com a Comissão Ecumênica da CNBB. E naquela oportunidade, Dom Moura tinha acabado de deixar a presidência da CNBB e o Dom Biazin estava já para assumir, e estava lá o Monsenhor Juan Usma. Isso fazem aí um bom tempo. Eu me lembro que estava lá o Monsenhor Juan Usma, do Vaticano, e aí eles pediram que a gente desse aquela palavra. Foi interessante porque a gente não tinha combinado nada, a gente só se olhou antes e falou, olha, nós não sabemos o que nos espera, o que nós temos para oferecer é compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e orar. E foi isso que a gente fez. À época, o Papa Francisco
o Papa João Paulo II e o Bento XVI já tinham usado a expressão ecumenismo espiritual. E eles não sabiam muito bem o que os papas queriam chamar, o que queriam dizer com isso, porque eles conheciam outro jeito de fazer diálogo. E quando eles olharam para nós, eles deram lá um salto e falaram: ah, já sei, isso aí deve ser o tal do ecumenismo espiritual. A gente nunca mais se esqueceu disso, porque era o que a gente tinha para oferecer. É bonito ver vocês falando, né? Faz a gente remontar essa simplicidade do jeito de caminhar, como você falou bem, Jamê, criando juntas no corpo de Cristo através do relacionamento de amizade, né? De amizade em Cristo Jesus. Amizade em Cristo Jesus. Eu tenho mais uma pergunta a fazer, irmão. Veja, uma irmã aqui da comunidade perguntou: em meio aos dias de hoje, qual a maior dificuldade de viver o ideal do em Cristo? Mas aí eu queria aproveitar para dizer uma coisa, né? Só fazer um parênteses aí. E falando sobre o símbolo do em Cristo, e eu pensei, rapaz, esse símbolo, ele lembra o símbolo nosso também. Não sei se Daniel pode colocar aí o símbolo. Né? O símbolo da nossa comunidade são 4 pessoas se encontrando, né? Diversas cores. E o nosso lema é como é bom viver em união, inspirado no Salmo 133. Então, é o sentido da unidade mesmo, né? Então, que bom que até nisso a gente tá se parecendo também. Olha. Que bom, não é? Romildo, antes de você fazer a pergunta, como, sabe, é uma coisa assim, a gente tem experimentado Deus fazendo as coisas. Ele é que traz, ele traz e junta. A gente não consegue. Quando é que eu ia conhecer? Como é que eu ia conhecer? Ou você mesmo, se não fosse aquilo que Deus botou no para a gente viver e experimentar juntos. Sim. Não tem outra explicação. Mas aí fica o comentário de vocês, né? Como viver o ideal do em Cristo nos dias atuais, né? Nessa situação que nós vivemos hoje, né? Dentro da nossa realidade. Nildo, eu não sei se você quer resposta curta ou resposta longa, porque não é resposta fácil. Eu entendo uma coisa só, que Filipenses, capítulo 2, versículo 5, não tem jeito de ver unidade sem viver Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que fala de esvaziamento, que a unidade, ela não é institucional. A unidade, ela é de coração de pessoas que se esvaziaram. As instituições são resultados de pessoas. Quem produz instituição são pessoas. Nós não podemos querer unidade a partir de instituição. A unidade é a partir de coração. E se nós não tivermos esse desejo de esvaziar, de considerar o irmão superior a mim, não há unidade. Porque a unidade não é um conchavo, não é um acerto doutrinário. São corações que foram colocados na cruz de Cristo. Deus nos uniu, nos matou na cruz, nos uniu no seu sepultamento e nos ressuscitou, nos colocando no novo homem, que é o que diz a palavra de Deus. Nós estamos agora no novo homem. Essa é uma obra de Deus, não é uma obra do homem. A unidade, obra do homem, é Torre de Babel, e não é isso que nós queremos. Nós queremos alguma coisa que sai do coração do Senhor. E eu creio, assim, terminando, eu não sei muito escatologia não, Ronildo, mas eu creio que a última revelação que nós precisamos é a revelação de quem é a igreja, do que é a igreja. E quando a gente descobre a igreja, a gente descobre Cristo. Quando a gente descobre Cristo, a gente descobre a igreja. Hoje, a grande dificuldade que eu entendo é que a gente parte para relacionar com muita coisa na cabeça. Quando Paulo foi ter com os coríntios, ele diz assim: quando eu fui ter convosco, eu decidi não saber nada senão a Cristo e esse crucificado. Então eu tenho que partir para a unidade, assim, decidindo não saber, decidindo encontrar Cristo. Cristo na vida do irmão. Se agora nós conhecíamos segundo a carne, agora já não vemos mais assim, mas vemos segundo Cristo. Então o ponto de partida é o Senhor Jesus.
E essa é a minha maior dificuldade. É porque eu ainda vejo as pessoas não segundo Cristo, mas segundo a própria pessoa, ou seja, eu vejo na carne. E eu preciso mudar essa minha visão. Desculpa, mas essa resposta é curta, viu? Iete. Eu, depois do que você falou, já que é isso que a gente vive, experimenta. Eu acrescentaria só uma coisa que eu acho que nos fala, trazer a memória, né? A gente trazendo a memória que Deus tem feito conosco. Mesmo que a gente tenha momentos assim baixos, a gente traz a memória. É por isso que eu me reporto tanto, todas as vezes, a essa passagem de Coríntios, né? Que está lá em 2 Coríntios 5. É Deus mesmo que nos exorta. Em nome de Jesus, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. É um apelo, mas é como se... Eu sinto essa palavra como se saísse de dentro, assim, Deus. É um clamor de Deus. É um clamor. Em nome de Jesus, vos rogamos, reconciliai-vos. Para mim isso é muito forte, muito forte. E eu rezo sempre, 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 que Deus nos mantenha fiel. Esse tempo, hoje, a gente estava conversando antes também, eu ando muito assustada, porque desconcertou a gente, né? A pandemia tirou todos os nossos alicerces, todas as nossas estabilidades, porque, na verdade, nós só temos um alicerce, que é Jesus e a palavra. Amém. Graças a Deus pela pandemia, então, né? Pela pandemia. E isso, eu estou falando isso, eu estou pensando, isso não podia estar outra pessoa falando aqui, não precisava ser a IET católica, né? Poderia ser você, ou poderia ser outro pastor, ou qualquer outro cristão, porque aquilo que nos une verdadeiramente é que nós somos irmãos em Cristo, filhos adotivos de Deus Pai. Amém. É isso que nos une. Amém. E não adianta eu brigar com você, né? Eu sou de uma família de 13 filhos. De vez em quando dava um quebra-pau lá, aí falava assim, não sou mais seu irmão. Meu Deus do céu, isso não mudava nada. Não, né? As circunstâncias a gente pode até dizer, mas não muda. Somos. Porque quem fez isso fez antes da gente, a gente nem existia para dar palpite, e ele fez. É dentro de Cristo, né? Então, posso falar, Isaías, não somos mais irmãos, mas que daí? Mudou o quê? Pois é. Eu estou pensando uma coisa aqui sobre essa pergunta que o Ronildo falou, que tem muito a ver com nós católicos. Eu não sei se os irmãos evangélicos padecem do mesmo mal, mas é uma necessidade que a gente tem de o tempo todo prestar conta e dizer que está produzindo, que está fazendo alguma coisa. E o caminho da unidade me ensinou que a gente não... Para realizar a unidade, para manifestar... Quem realiza é o Espírito, né? Mas para manifestar a realização do Espírito, nós não temos que fazer nada. Nós temos que simplesmente ser, nos encontrar, ficar junto. E eu acho que um grande desafio, respondendo também, a pergunta não foi feita para mim, mas eu me senti aqui cutucado, né? Um grande desafio para mim, e eu vi para outras pessoas que perguntam também, olha, o que vocês fazem nesse caminho? É uma decepção, porque normalmente a gente tem que dizer, a gente se encontra. A gente se encontra, como se a gente tivesse que produzir alguma coisa. Claro que institucionalmente as nossas igrejas têm as nossas ações, as comunidades têm as ações, mas o que a gente faz? Não, a gente não faz, olha, a gente não faz nada, a gente só deixa o Espírito Santo fazer. Eu acho que esse é um grande desafio para a nossa cabecinha moderna de gente que acha que ser igreja é produzir o tempo todo,
para a nossa cabecinha entender isso. Não é fácil, eu acho que esse é um desafio que a gente vai vencendo, respondendo com o tempo. Bem, mas da minha parte, Pedro, eu quero agradecer pela oportunidade de compartilhar um assunto que para mim é muito caro, caro no sentido de muito querido, muito precioso. E agradeço a Iete, esse tempo aí, viu, Iete? Estava com saudade de você, a gente tem saudade de você, os irmãos lá de Curitiba. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Isaías, obrigado a todos vocês aí. Muito bom, viu? Eu também, Jamil, uma alegria, nossa. Cada um de vocês tem um pedacinho da minha história, né? Eu não sou eu, mas sem a contribuição de cada um, a partilha de cada um, o amor de cada um. E isso é muito sincero. A gente sabe que é sincero, né? A gente percebe, porque eu vou dizer assim, nossa, eu não sabia que eu estava com tanta saudade até que eu te encontrei. Então, é verdade. Eu estava morrendo de saudade. Então, fiquei super feliz de ver a Irani, meu Deus, Irani, quanta saudade. Muito obrigada, Ronildo, e os irmãos da AIM, por essa oportunidade de poder partilhar com vocês o que Deus tem agido em nós. Muito obrigado, viu? Muito bem, estamos com o nosso tempo vencido, né? E é gostoso porque a gente tem que terminar assim, né? Sentindo, poxa, acabou, né? É ruim quando a gente termina, ufa, até que fim terminou, né? Então, é muito bom terminar com esse sentimento de quero mais, né? E a gente vai ter mais às 17 horas, mais amanhã às 10 horas. E ver vocês aqui na telinha, para mim, assim, é um motivo de grande alegria, satisfação, me enche o coração ver a face de vocês aqui, né? Eu sei que cada um que está aqui não está porque não tinha o que fazer e resolveu aparecer aqui. Não, eu sei que cada um, e acho que vocês fazendo isso ouviram a voz do Espírito Santo. É a presença de vocês aqui, ainda que não tenham compartilhado nada verbalmente, mas a presença de vocês com certeza edificou. Alguma pergunta que ficou fora, que não deu tempo de você fazer aí, pode encaminhar através do Ronildo, para nós aqui, que a gente vai buscar responder e interagir. Eu acho que é essa atividade nossa desse final de semana. Creio em Deus que vai ser a primeira de várias outras, né? E temos algo com muita fé, algo muito grande no horizonte, tá bom? Da minha parte é isso, Ronildo, se você quiser encerrar esse momento aqui, a gente voltar às 17. Eu gostaria de agradecer, né, a todos os irmãos, em primeiro lugar o pastor Jamê, agradecer a nossa irmã Iete, da comunidade Bom Pastor, agradecer a você, Pedro, agradecer a todos, né, que estão aqui, da equipe Em Cristo, também os irmãos da comunidade que estão acompanhando, né, com atenção. Nós somos uma comunidade que entendemos que temos essa missão também de buscar o diálogo, buscar a comunhão com os irmãos de outras comunidades cristãs. Então, está sendo uma alegria para nós. E eu convido todos às 5 horas, né, às 17 horas, se conectarem de novo para o segundo momento dessa tarde, né, para nós podermos aprofundar um pouco mais, dar outros passos. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Deus abençoe.